uma audiência pública. Essa é referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, para a gente demonstrar a avaliação, o cumprimento do segundo quadrimestre. Significa o quê? De execução de janeiro a agosto de 2023. Tá? Todas as execuções nossas, orçamentária e financeira, de janeiro a agosto. Por que a gente tem que fazer essa audiência pública? Por isso, a Lei de Responsabilidade determina isso, tá? E a gente tem que fazer a cada 4 meses. Ela determinou até os meses que a gente tem que ser feito, né? Eu já disse isso anteriormente, mas é maio, setembro e fevereiro de cada ano. Mês de maio, referente a janeiro a abril, setembro de janeiro a agosto, fevereiro de janeiro a dezembro. Então, aí fecha os dados do ano e a gente faz a apresentação lá em fevereiro. E aí, começando um primeiro quadro, inicialmente aí tem receitas, não sei se está dando para enxergar bem, hein? Tá. Um primeiro quadro que a gente chama de balanço orçamentário, e esses quadros que vão ser apresentados, na verdade, eles são estabelecidos pela Lei de Responsabilidade. São modelos e formatos que a própria lei e o Tribunal de Contas estabeleceu, criou, tá, para ser um modelo padrão. Então, normalmente, todos os municípios apresentam dessa mesma forma, essas mesmas informações. Aqui ainda, há uns gráficos, a gente coloca uns gráficos para ficar uma informação resumida, porque, na verdade, no portal da Prefeitura, no portal da Transparência, essas informações são bem mais detalhadas. Os relatórios são maiores, tem 2, 3, 4 páginas, depende do relatório, né? Então, e também para passar aqui ficaria muito ruim, é muito difícil de enxergar, porque normalmente os números são bem pequenos. Então, a gente dá uma condensada e coloca os pontos principais, mas, como eu digo sempre, lá no portal do município, está toda essa informação tudo detalhada. Os relatórios detalhados que chegam nesses montantes que vão ser apresentados aqui. Também digo sempre, a gente está sempre lá na prefeitura, caso alguém tenha interesse de conversar, de pedir, a gente mostra, e está aberto para qualquer um ver, na verdade, né? Mas, se quiser alguma informação mais detalhada, a gente tem lá, pega esses relatórios mais elaborados que tem lá e bate um papo. Mas, na verdade, esse aí, para começar, ó, de janeiro a agosto, que é o quarto bimestre, né, o fechamento do quarto bimestre, a gente tinha uma receita prevista, ó, de 32, a parte azul do gráfico, 32.974 milhões. Nós tínhamos uma previsão de 32.974. Nós arrecadamos 35.682. A diferença dos dois, entre a previsão e a arrecadação, a gente chama de excesso, né? Foi o quê? Uma arrecadação maior do que estava previsto, que foi de 2.708.000. Tá? Então, nós arrecadamos, nesse período, 2 milhões a mais. Isso pode ser o quê? Por que eu falei do relatório detalhado? Porque isso é um montante total das receitas, montante total previsto e montante total arrecadado e o total do excesso. Esse excesso, ou essas receitas, o que elas são? Elas podem vir de convênio, podem vir de emendas, podem vir de transferências federais, estaduais, as mais diversas formas de receber recurso, de recurso transferido. E até mesmo uma arrecadação de IPTU a mais, um IPVA que arrecadou mais, multa de dívida que arrecadou mais. Então, assim, são inúmeras receitas que a gente pode receber, o município pode receber, que cada uma delas pode receber mais do que estava previsto. Como a gente sempre conversa, e esse ano todo mundo ouve isso, né? A reclamação geral dos municípios, não só da região, mas acho que de todo o Brasil, a queda de arrecadação, é isso que se mais fala aí no meio, e entre até prefeitos e tudo mais. Realmente está havendo um comportamento diferente dos outros anos, porque esse ano está assim, meio que uma loucura na arrecadação, porque um mês sobe, um mês desce, um mês arrecada mais, um mês arrecada menos. Então, assim,
essa composição que está aqui é esse fechamento de 8 meses. Então, nos 8 meses, a gente arrecadou quase 3 milhões a mais. Mas, como eu estou dizendo, isso pode ter emenda que foi recebida, de cabeça assim que eu lembro. Tá? Nós temos 500 mil que recebeu do Ministério da Saúde, não previsto no orçamento. Eles repassaram esse recurso para todos os municípios do país a título de incremento de despesa da saúde. Então, esse é um dos valores que compõe isso. Não tinham previsão para receber isso. E isso foi repassado. Então, assim, e outros tantos créditos que pode ter acontecido. Não. Então, nem o comportamento do repasse, nem durante o mês ele se mantém. A gente tem uma previsão nossa, né, do nosso orçamento de 2023, que tem lá a previsão mês a mês, que é aquilo ali que eu coloquei no azul, e o que o governo federal e estadual tem. Eles passam essas informações para nós. Então, por exemplo, hoje, não diz respeito a esse período, mas hoje a gente tinha uma previsão de receber FPM. Hoje não, né? Nós vamos receber dia 29 agora. Próxima crédito de FPM. Uma previsão de 350 mil. Foi a previsão que eles passaram. Hoje eu recebi um outro e-mail, uma outra informação, que esse índice aumentou, que vai ser 400 mil. Está aumentando 50 mil reais. Mais de 10% do que estava previsto. Só que a previsão que eles passaram lá no início do mês não era isso. O que a gente tinha não era isso também. Então, assim, o comportamento das transferências está assim, no dia 10 cai, no dia 20 sobe, no dia 30 cai. Ou o inverso. Aumenta no dia 10, cai no dia 20, sobe no dia 30. Está sem lógica nenhuma. A gente não consegue entender porquê disso tudo. Tá? São muitas variáveis que acontecem, tanto no governo federal como no estadual, mas não dá para entender porque está mudando tanto. Sim. Não, foi maior aí, foi maior nesses 2.700. Porém, para você ter uma ideia, no mês de janeiro, eu não tenho dado exato aqui, porque lá eu tenho isso aí em planilha. No mês de janeiro, a gente recebeu 1 milhão e pouco a mais. No mês de fevereiro, recebeu a mais. No mês de março, caiu 500 mil. No mês de abril, caiu 300 mil. Então, o que você tinha recebido a mais, se perdeu. Depois, voltou a arrecadar mais. Então, assim, está variando mês a mês. Um mês recebe mais do que está previsto, um mês perde receita do que a gente estava prevendo. O que não acontecia. Até o ano passado, isso era mais regular. A gente tinha uma previsão e essa previsão variava muito pouco. Normalmente variava para mais. A gente sempre estava arrecadando um pouco mais do que a gente previa. Até porque, como nós comentamos, a semana passada nós fizemos a audiência da LOA e a gente tem projetado um orçamento, isso já há alguns anos, né, que está seguindo, um negócio mais conservador, que é o quê? Não prevê um acréscimo tão elevado de receita. Por quê? Porque se depois não acontecer, você tem que sair cortando despesa. Para ter uma ideia, eu já comentei na audiência da LOA, que o orçamento do município tem uma previsão, não chega a 4% de crescimento. Tá? Só a inflação estão com projeção de 4,75%. Então, teoricamente, o orçamento teria que aumentar no mínimo 4,75%. Porém, se você joga todas as previsões que está aí no mercado, ou que está do governo, de repente essa previsão deles não acontece, você tem que sair cortando despesa, engessando o orçamento, deixando de... Entendeu? Você tem uma previsão que não se realizou. A gente dá uma enxugadinha e vê o que acontece. Se arrecadar mais, aí você tem recurso para poder usar. Se não, você fica contido naquela que você estava... O que eu sempre comento é isso. Hoje, que eu comentei que a maioria dos municípios está com reclamação aí de queda de receita, é isso. Às vezes, eles levam muito essa situação. 4,75 de previsão, mas vai subir mais um pouco de alguma coisa, porque agora já estão com uma previsão de PIB de 5%, o PIB do Brasil.
Mas se a gente for levar isso em consideração, o orçamento do município tem que subir em 15%. Se subir em 15%, e se não acontecer os 15%? Como é que nós vamos pagar a despesa? Porque a receita e a despesa tem que estar equilibrada, tem que ser igual. Então, assim, eu vou prever despesa em 15% e receita em 15% de aumento. Depois, se acontece 5%, fica faltando 10% para pagar a despesa. Então, normalmente também, no decorrer desses últimos anos, essa previsão tem dado certo. Tá? Tem dado certo e tem acontecido isso que a gente está vendo aqui. A gente prevê, não é nada engessando a administração, não é nada disso. Como eu disse também na audiência da LOA, a gente não tem recurso no orçamento de 2024 para a obra. Por quê? Porque o orçamento está justo. A gente poderia, vamos prever 5 milhões a mais de receita e vamos enfiar a obra lá dentro. 5 milhões de obra. Mas e se não acontece os 5 milhões de receita? Não vamos realizar a obra. É isso que acontece. Então, assim, tem que tomar esse cuidado, tá, para poder a coisa ficar mais real. Que é essa preocupação também, o Wilson está aí, sabe? A preocupação do tribunal, a preocupação dos órgãos que fiscalizam é isso. Elaborar um orçamento que seja real. E não, sempre chamava isso aí, orçamento fictício. Porque o povo fazia isso. Aumenta 15 milhões, lá que eu tenho que fazer uma obra de 15 milhões aqui, eu vou pôr na receita que vai vir. Depois eu consigo o dinheiro. Aí, se não consegue o dinheiro, a obra não sai. Né? Então, a gente, como tem feito um orçamento mais ajustado, próximo do real, tem acontecido isso. Tem essa movimentação de perde receita e arrecada mais, mas, no final das contas, a gente acaba vendo isso. 2 milhões e 700. Vai dar ali uns... Se fosse 10%, daria 3 milhões e 200. Vai dar uns 8% de excesso. Mas é como eu falei, esse excesso, na verdade, por exemplo, os 500 mil do Ministério da Saúde não tinham previsão disso. As emendas que recebeu esse ano não tinha previsão disso. Então, se você começa a tirar desses 2.700, sobra quase nada. E aí o quase nada é aquilo que a gente previu. A receita e a despesa que iria acontecer. Então, assim, nós estamos quase que acertando, porque acertar 100% é muito difícil. Né? Porque, como depende muito do governo do Estado e da União, que é o grosso, vocês vão ver mais para frente, que o grosso da receita do município, vocês já viram isso até, mas está aí no quadro de novo, é repasse da União e do governo do Estado. Então, assim, qualquer variação que dá lá, né, vai afetar os municípios aqui. E até também não está dentro desse período, mas essa semana, conversando com o Luiz, lá, o prefeito, eu vou sempre pegando informação para poder, até para passar para ele, para a gente ter informação de como fazer as coisas, né, porque você está ali no meio financeiro, você tem que ir se cercando de dados. O Estado, essa informação aqui que a gente está passando do segundo quadrimestre, o Estado publicou a informação deles. E a informação do Estado é que eles perderam 10% de ICMS em relação ao ano passado. Então, assim, a arrecadação que o Estado previa, ou que aconteceu agora, em 2023, foi 10% menor que o ano passado. Então, assim, o povo está reclamando que não está recebendo o ICMS, que está perdendo dinheiro e tal, com razão, porque se o bolo estadual está menor, perdeu 10%, todos os municípios do Estado vão receber menos. Então, assim, se tiver alguma coisa no município fora do normal, vai complicar a situação financeira aqui, que é o que normalmente tem acontecido. Muitos municípios aí estão enrolados aí, né? Com contas, a gente sabe, escuta, está sempre ouvindo falar. Mas é isso, mas no nosso caso, voltando, é isso, nós arrecadamos praticamente uns 8% a mais do que estava previsto, em decorrência dessas receitas várias aí, essas várias receitas que a gente não tem controle, não sabe realmente se vai vir ou não. Né? Isso é um ponto da informação. O primeiro ponto desse balanço orçamentário é a gente apurar as receitas que a gente recebe. O que estava previsto e o que a gente arrecadou para ver se está dentro. Porque se a gente tivesse aqui perdido 10 milhões de reais, nós teríamos que cortar a despesa de alguma maneira. Isso é certo e até a lei de responsabilidade determina isso. Se não houver arrecadação prevista, no bimestre seguinte ou no quadrimestre seguinte, o município ou o órgão tem que cortar a despesa.
Ele tem que baixar um ato e comunicar a todos os departamentos que está sendo cortado, sei lá, perdeu 10%, vamos cortar 10% de toda a despesa. Ah, mas como é que vai funcionar a saúde e a educação sem os 10%? Vai atingir todo lugar. A única coisa que não corta é salário de funcionário. Isso a lei prevê. O salário permanece de todo mundo, mas qualquer outra despesa tem que ser cortada. Então, isso se acontecer o inverso do que está acontecendo aqui. Perdeu receita. Então, assim, o primeiro ponto do quadro é saber se a gente está arrecadando de acordo com o que a gente previu. No nosso caso, que está até melhor do que a gente previu. Outra informação, que para nós lá é um outro quadro, mas aí está esse gráfico vermelho. Olha lá, nós falamos que nós tínhamos 32.900 de previsão, arrecadamos 35.600, maior 2.700, porém nós gastamos só 32.300. Tá? Então, assim, de tudo que a gente recebeu nesse período, que era os 35, nós gastamos só 32. O que aconteceu ali? Aquele outro azulzinho baixinho ali é o quê? Que a gente chama de superávit. Superávit é o quê? A diferença entre a receita que a gente recebeu e a despesa que a gente executou. Então, eu recebi 1.000, gastei 800. Eu tive 200 de economia, que é o meu superávit. Aí, no caso, nós tivemos 3.300.000 de economia. Sendo que 2.700 foi a receita que cresceu, e a diferença aí, 600 mil quase, foi de economia de despesa. Tá? Então, nós recebemos mais 2.700, economizamos 600 de despesa, ficou positiva a nossa conta, a nossa poupança de 3.200. Tá? Então, de janeiro a agosto, a gente tem uma poupança, vamos dizer assim, que é o nosso superávit de 3.200. Que isso pode ser continuado, continua a execução do orçamento, para continuar o gasto, porque não terminou o ano. E aí, lá no final do ano, a gente vai fazer essa mesma apuração para ver se realmente sobrou recurso ou não sobrou recurso. Tá? Se houve economia, se não houve, se recebeu a mais ou a menos, e ver o que sobrou. A gente apura isso por quê? No final, em dezembro, a gente apura, viu, sobrou 3 milhões, tá? Aí a gente pode incorporar no orçamento do ano seguinte. Já também disse aqui, a incorporação como é feita? Projeto, vem para o Legislativo e faz a incorporação em 2024. Vai falar, olha, em 2024 me sobrou 3 milhões, precisamos fazer uma obra de recapeamento asfáltico. Preciso construir um poço artesiano. Coloca lá o custo de cada um e usa esse recurso que foi do ano anterior. Tá? Então, é isso. Na verdade, esse resumo que vocês estão vendo é para isso, para a gente primeiro acompanhar o que está acontecendo com a Receita. Se a Prefeitura está recebendo o salário dela que ela previu, vamos dizer assim, porque é uma previsão. É diferente de nós, funcionários ou empregados de empresa, que tem o salário fixo, a Prefeitura varia. Então, eu previ que ia receber 32, recebi 35, beleza, recebi a mais. E o que eu gastei? O que eu gastei foi 32.300. Pá, beleza, estamos com uma poupança de 3.200, 3.300. Um superávit, na verdade. Que aí continua essa conta para os próximos 4 meses até o fechamento do ano. Aí, esse quadro, ó, lá está a despesa liquidada. Está um pouco pequeno de se ver, mas o que é? Despesa por função. Função são basicamente, assim, a grosso modo, os setores que o município trabalha. Ali tem, desde a Câmara, ó, legislativa, função legislativa, é a função da Câmara. É o setor Câmara Municipal, vamos dizer assim, né? Poder da Câmara. Aí depois tem a administração, a área administrativa do município. Tem lá o que gasta, 4.400.000. Segurança Pública, 734. Assistência Social, 898. Previdência Social, 456. Saúde, 11.250.000. Educação, 9.041.000. Aí depois tem Cultura, 130.000. Urbanismo, que é guias, ruas, praças e tudo mais, aí, né, de urbanismo, 1.700.000. Saneamento, água, esgoto, lixo e tal, 977.000. Gestão ambiental, só 46.000. Transporte estradas municipais, terminal rodoviário e algumas outras
despesas que tem lá, 900 mil até então nesse período. De esporte e lazer, que é o esporte, ginásio, estádio, centro de lazer, campeonatos, todas aquelas atividades esportivas, 538 mil. Professores, essas aulas que estão sendo realizadas com professores das mais diversas modalidades, aí está tudo embutido aí dentro. Encargos especiais, que recolhimento, basicamente recolhimento de PASEP. Uma coisa que eu nem sei se eu falei aqui alguma vez toda a receita que o município recebe, 1%, por determinação da Receita Federal, né, do governo federal, lei, na verdade, a gente tem que recolher para a Receita Federal como PASEP. 1% da receita, a gente faz uma guia e recolhe para a Receita Federal a título de PASEP. Então, só não recolhe o que é convênio, esse tipo de coisa não, com finalidade específica, mas basicamente quase toda a receita do município, a gente tem que chegar no final do mês, fazer um cálculo, pega 1% e retorna para a Receita Federal, que são esses encargos aí. Tá? Então, nós recolhemos 308 mil de janeiro a agosto. Reserva de contingência, isso a gente fala porque é uma reserva para riscos que são colocados no orçamento. Na apresentação do orçamento 2024, eu coloquei também, a gente tem que deixar um percentual mínimo da receita como reserva, como já uma poupança programada lá, caso haja alguma eventualidade no município. Eu falo sempre, tem enchente, tem desabamento, tem desmoronamento, tem vendaval, aconteça isso, e o município tem que intervir, ele é obrigado a ter um recurso ali. Normalmente está em torno de R$400 mil, essa previsão. Né? A gente executou alguma coisa com esse dinheiro? Não, zero. Então, a gente tem que colocar lá no orçamento essa previsão, essa poupança que está ali, e mostrar se a gente executou. No caso, nós não executamos nada porque não aconteceu nada. Né? Falo sempre que, graças a Deus, aqui não tem esse problema. E aí, daquilo que eu falei naquele gráfico vermelho, o risco maior embaixo, que é o total, 32.353.000. O total da despesa realizada. Claro que aqui é só um resumo disso tudo que aconteceu. Aí dentro tem desde energia elétrica, telefone, professor, funcionário, medicamento, combustível e as mais variadas despesas que podem acontecer. Né? Serviço de tecnologia e tudo mais. Então, inclusive PASEP, que a gente recolhe. Mas é isso aí, totalizou 32.353 a despesa. Esse outro quadro, apesar de voltar um pouco lá no início, mas é o quê? A gente tem que... a lei de responsabilidade fala que o município tem que apurar uma receita corrente líquida. Essa receita é o quê? A receita que o município recebe, menos o que é destinado a convênio, que é para investimento. Então, assim, se o município vai receber um dinheiro para construir uma unidade de saúde, não entra aqui. Se o município vai receber um dinheiro, mesmo que seja emenda, tá? Pode ser emenda, pode ser qualquer forma de transferência, mas comprar uma UTI móvel, não entra aqui. Comprar um equipamento, um carro, uma máquina, recapeamento asfáltico, não entra aqui. Não entra aqui por quê? Porque a lei determina que são só receitas correntes. Receitas correntes não são essas receitas eventuais que são com fim específico e para investimento. Por quê? Porque também a lei determina que esse cálculo dessa receita corrente vai servir de parâmetro para, por exemplo, quanto dessa receita a gente gasta com funcionário, que eu falo sempre lá na audiência do orçamento de 2024, também falei, a gente está gastando 40 e tantos por cento em pessoal, 40 e poucos por cento em cima dessa receita. Tá? Então, e aí, como é apurada essa receita? Diferente do que a gente estava vendo até agora, a gente apura de janeiro a agosto. Essa receita, a lei determinou que a gente calcule da seguinte forma: o mês de agosto, que é quando eu estou fechando, e 12 meses para trás. Então, ela está pegando a receita de setembro de 2022 até agosto de 2023, para saber, num período de 12 meses, qual é a nossa receita. E aí ela vai calcular
o percentual de gasto de funcionalismo de pessoal em cima disso, isso tanto para a prefeitura como para a Câmara também usa esse mesmo parâmetro, esse mesmo cálculo, ela utiliza, a gente faz lá, mas o Wilson pega aqui para poder calcular os percentuais aqui. Se o município tivesse endividamento, vocês vão ver também lá na frente, mas não tem, também percentual dessa receita. Se o município fornece garantia, são vários itens, vamos dizer assim, que são calculados em cima dessa receita. Por quê? Porque, se vocês observarem ali, ela dá um total de 50 milhões. Nesses 12 meses, deu 50 milhões 921. E aí, quando isso fecha o ano, que vai ser uns 12 meses completo, o que a gente gastou dessa receita? Quanto gastou em pessoal, quanto gastou em dívida, quanto gastou em vários itens aí de despesa que a gente executa durante o ano. Então, esse é um cálculo obrigatório pela lei. E aí, assim, tem umas divisões da receita, um pouco mais detalhada do que lá no começo, mas também não é ainda um detalhamento tão grande, que é o seguinte, receita tributária que está ali. O município recebeu, nos 12 meses, tá, de setembro a agosto, de receita tributária, 5.296. Receita tributária é o quê? Receita tributária são as receitas que o município cobra. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. IPTU, ISS, imposto de renda que é retido, que fica aqui, taxa de conservação, taxa de limpeza, taxa de cemitério, as diversas taxas que o município cobra. O que é feito aqui no município, independe de governo federal e estadual. Vocês conhecem lá o Nardinho, a lançadoria lá no município, é lá o departamento dele que faz isso. Então, a lançadoria lança. Se eu tenho o imóvel, eu vou pagar IPTU. Ele lança lá o valor do imóvel, de acordo, lógico, com os cálculos tudo estabelecido em lei, para chegar no montante dessa receita tributária aí. Então, tudo que a gente arrecada desses tributos vai aí. Então, é o município que faz isso. O município que cobra, ele que vai... E aí, tem toda aquela história também. Também, normalmente, eu não falo, mas tem gente que não paga. Tem pessoas que não pagam, ou por um motivo ou por outro, né? Tem situações aí que a pessoa não paga e deixa de um ano, deixa um outro. E aí o município também é obrigado a cobrar isso judicialmente, tá? Que são chamadas execuções fiscais. E por que ele é obrigado a fazer isso? Porque se em 5 anos ele não cobrar, prescreve o direito dele receber. Prescreve, ele perde o direito, ele não tem mais como cobrar isso. Então, nesses 5 anos é obrigatório, o tribunal acompanha isso ano a ano, fiscaliza isso, vê se a gente está perdendo alguma receita. Tá? A gente perde muito pouco aqui, porque realmente faz o processo. Cobra normalmente, vai mandando aviso para as pessoas, e o que não consegue, realmente vai para o judicial. Abre um processo, aí o pessoal do jurídico instaura um processo para cobrar isso judicialmente. Tudo isso, lógico que é bom para o município, mas também porque o tribunal acompanha isso regularmente. Então, assim, eles querem saber o quanto isso foi cobrado sem processo, o quanto foi cobrado com processo, o quanto que o município não recebeu, por que não recebeu, o relatório do que não recebeu. Por quê? Para saber se está fazendo o que tem que ser feito, que é cobrar a população. Como isso está lá, todo mundo tem que pagar igual. Agora, também só a título de informação, eles estão cobrando que o município, ainda não foi implantado aqui, mas já tem município que está funcionando assim, se a pessoa não paga o tributo, ele seja cobrado em cartório. Tá? Vai para protesto no cartório, que é uma outra forma de cobrança, que até então nós não usamos, mas tanto o tribunal quanto o Poder Judiciário está cobrando isso do município. Né? Se o município está cobrando através de protesto de cartório. Então, assim, para não perder. Lógico que isso tudo, também às vezes eu não gosto nem de citar outros municípios, mas aqui, a gente sabe que o município da região, que tem 10 milhões de receita no ano e perde 3 de dívida sem receber. Então, perde 30% da receita. Chega, mas... Não, aqui em Vista Alegre, por sinal, assim, até por conta, acho que do trabalho que é feito, e até a cultura da população, tem problema.
Mas sempre é notificado, é sempre cobrado administrativamente. Se não resolve, vai para o judicial. Mas mesmo no judicial, tem conta, por exemplo, o Poder Judiciário, se for abaixo de um salário mínimo, normalmente ele já nem aceita o processo. Então, se a pessoa dever R$800, ele já não aceita o processo. Se você não conseguiu receber por aqui, por lá também não vai. Então, perde R$800. Mas, para vocês terem uma ideia, em 2022, nós tínhamos um montante, eu preciso até ver se tem um relatório para frente, tem o montante da dívida aí. Acho que era 970 mil, nós perdemos R$1.500. Nada, é nada. E mesmo assim o tribunal ainda pega no pé, porque tem lá R$1.500 que perdeu. Mas o que é os R$1.500? R$200 de uma pessoa, R$300 de outra, R$500 de outra, que não teve jeito de receber. Então, assim, está sendo feito o trabalho como tem que ser feito, mas acontece que tem casos em que, por um motivo ou outro, deixou de pagar R$200 lá, a pessoa não paga, não vai, no Poder Judiciário não cobra, não adianta entrar com a ação, que eles cancelam a ação, eles extinguem. Então, você tem que tentar cobrar por aqui. Mas, eventualmente, meia dúzia de casos que chega nesse valor aí, R$1.500, R$2.000, no máximo. Nunca mais que isso. Então, assim, está funcionando, está beleza, estamos fazendo, o município está fazendo o que tem que ser feito. Né? Mas, então, tem essas situações todas aí. No dia a dia tem N situações. Então, como é o município que lança, ele tem a obrigação de cobrar. Ele não pode deixar sem cobrar isso. E aí, se ele não cobra, vem Tribunal de Contas, Ministério Público, vem tudo em cima para poder exigir que se faça. Né? O prefeito tem que fazer isso. Mas, assim, nós estamos nessa situação, que graças a Deus é boa. Então, a receita tributária que o município cobra, receita de contribuição, são só contribuições de servidores aposentados. Porque existe ainda servidores lá do passado, porque desde que o município foi fundado, em 59, veio funcionários que aposentaram e o município é obrigado a pagar a aposentadoria deles. Não existia ainda essa vinculação com o INSS. Na época, quando criava o município, era o município que bancava os aposentados. Não tinha o que é hoje, a estrutura que é hoje. E ainda existe gente que recebe do município. Né? Ou a pessoa, ou pensão da pessoa, esposa do falecido, esse tipo de coisa. Então, ainda existe isso. Então, esse pessoal é obrigado a pagar percentual do salário que recebe como contribuição previdenciária. Tá? E aí, entra nessa contribuição aí. Mas vocês podem observar que deu 58 mil em 12 meses. Não chega a 5 mil por mês. R$4.500. Porque são 8, acho que é 8 ou 9 pessoas que tem aí, que o município paga a aposentadoria deles, desconta e entra nesse relatório. Até não ter mais esses aposentados ou dependentes. A hora que terminar esses dependentes, falecerem essas pessoas e os seus dependentes, aí, que são esposas, hoje em dia, aí não existe mais, acabou esse tipo de pagamento. A outra receita é de patrimonial, que é o quê? O dinheiro da prefeitura fica todo no banco. Né? Tudo funciona dentro de conta bancária. No nosso caso, basicamente, Banco do Brasil. E esse dinheiro, obrigatoriamente, o banco tem regra federal e o banco também tem isso, já sabe disso, tem que estar aplicado. Ele nunca pode estar na conta sem aplicação. Vou deixar no saldo da conta lá para fazer saldo médio. Não pode. Ele aplica e sempre já tem uns títulos específicos que o banco pode aplicar, porque aplicações que não podem ter perda. Então, aplica em título do governo, que não vai perder. O governo não vai deixar de pagar esses títulos. E isso rende juros. Como a gente, pessoa física, aplica, faz a sua aplicação lá no banco, a prefeitura também tem isso e é obrigado a fazer isso. Nenhuma conta do município pode ficar sem aplicação. Nesses 12 meses, nós obtivemos 2.304.000 só de rendimento bancário. Tá? Do dinheiro que fica lá na conta, 2 milhões. Então, basicamente, aí 180 mil por mês só de rendimento de aplicação de banco, por conta do saldo que fica lá. Né? E aí, também, é aquela história, podemos usar isso para qualquer coisa? Porque, não. Tudo lá na prefeitura, a prefeitura deve ter... Não.
Na verdade, nessas aplicações, sim, porque essas aplicações, elas são... na verdade, a gente não tem muita informação dessa aplicação, porque essa aplicação é uma aplicação que o próprio banco tem. Não vem lá retenção de imposto de renda, mas vem bruto, líquido, deve ter a retenção já automatizada, porque aplicação financeira todo mundo paga imposto de renda. Normalmente o município não paga imposto de renda, não paga IPVA, porque um outro órgão não pode tributar o município. Mas de aplicação financeira, se ele aplicar, ele paga, como todo mundo. Aí é que o Banco Central que determina isso, então, dependendo da aplicação que o município faz, ele vai pagar imposto de renda. Porém, isso é rendimento líquido. Tá? Mesmo que tenha havido retenção de imposto de renda, isso é o líquido que o município recebeu, esses 2.300.000. Tem também possibilidade de receita agropecuária, mas nós não temos, porque não tem nenhuma atividade de agropecuária ou órgão que cuide disso, porque pode ser até que tem tanto o Estado ou o município que tenha, então nós não tivemos. Receita industrial também não tem nada. Receita de serviço, 1.893.000, basicamente o serviço de água. O serviço de água, como ele é municipal, cobra as tarifas de água de cada residência e arrecadou em 12 meses 1.800.000. Tá? Aí vem os valores maiores, olha lá, transferências correntes, 48.684.000. Tanto do Estado quanto da União, essas transferências, aí está num item só, mas é isso. Todas as transferências do Estado e da União deram 48.600.000 no ano. Depois vai ter uma dedução ali, porque de algumas receitas, das maiores, ICM, FPM, IPVA, ITR, IPI, é até mais difícil de lembrar, assim, principalmente para vocês, mas desconta 20% da que a gente recebe. FPM, a gente recebe 100, 20 é deduzido para ir para o Fundeb, porque foi criado a lei federal do Fundeb, então 20% dessas receitas são retirados de todos os municípios para ir para o Fundeb, para compor o Fundeb. Tá? Então, a gente recebe 48 milhões lá, não são todas essas receitas, né, tem várias ali que não entram, mas algumas dessas receitas descontas nós tivemos de retenção 7.500.000. Tá? Desse montante todo, então, na verdade, a gente teria quase 58 milhões de receita, só que 7.500.000 foi retido, que foi para o Fundeb. Das receitas, de algumas receitas, a gente sofreu essa retenção, todos os municípios acontece a mesma coisa. Então, assim, nós tivemos 48 milhões, que é o bruto, né, o que a gente recebeu, e depois teve a dedução de 7,5 milhões embaixo, que a gente, para compor o Fundeb, que depois volta isso de repasse para a educação. Mas aí o critério é o seguinte, recebe o município de acordo com o número de alunos. Normalmente, a gente desconta 7,5 e recebe menos. Vocês vão ver num quadro mais para frente lá, que também tem o valor que a gente recebeu. Não retorna integralmente. Existe até município que recebe mais. Tá? Retém um valor e recebe mais. Pelo número de alunos matriculados, pela estrutura que ele tem de educação, às vezes retém um valor, mas recebe mais. Né? Tem várias coisas implantadas que, às vezes, cidades menores normalmente não tem. Mas é isso. Então, a gente recebeu 48 milhões, outras receitas que são outras receitas variadas, que pode ser repasse, pode ser multas e tal, 300 mil reais. Aí deduz aqui dessas receitas o que a gente recebeu de emendas parlamentares. Ó. Nós recebemos nesse período de 12 meses 100 mil reais de emenda, mais 1.000 e pouco de rendimento. Então deu 101 mil, que é referente a emendas parlamentares. Então nessa conta toda, isso tudo é a lei que estabelece a forma como vai calcular, né? Nós recebemos isso aí. Teve retenção, a gente deduz 101 mil, que é de emenda, referente a emendas parlamentares. Não entra nessa conta, porque a emenda vai vir uma vez só. Ela veio e não vai vir mais. Não é uma receita rotineira, porque as outras todas são rotina. Todo dia está acontecendo. A emenda veio uma vez, então eles tiram isso fora do cálculo para chegar nesse montante total. Aí, como eu falei, tem a dedução de 7,5 milhões, sobra líquido para o município. 50.921.000. O que acontece? Ó, em 12 meses, a gente teve uma receita corrente líquida de 50.921.000.
A nossa previsão de orçamento de 2023 é 49,5 milhões. Tá? Então, assim, nós tínhamos um orçamento que estava prevendo 49,5. Porém, de acordo com essa arrecadação, se fosse o fechamento de dezembro, a gente teria recebido aí 1.400.000 a mais em 12 meses, tá? Do que estava previsto, do que estava lá no orçamento. Porque como o nosso orçamento era 49,5, a gente está recebendo 50, a gente está recebendo um pouco a mais. Pouca coisa, mas está. Também a mesma história. Só vai fazer esse fechamento lá em dezembro. Aí lá em dezembro a gente também vê isso aí. Quanto era o teu orçamento? 49,5. Quanto que recebeu no total? Aí a gente vê a diferença disso, tal, para saber se realmente veio a mais, se não veio. Aí eu vou passando os quadros aí, mas alguns têm poucas informações, porque a gente não tem, eu sempre estou repetindo a mesma história. Isso aí é um quadro para controlar a operação de crédito. Operação de crédito, eu já até falei isso para vocês, é empréstimos, financiamentos bancários, empréstimo junto ao governo, algum empréstimo que o município fez junto a algum órgão, ou banco, instituição financeira ou governo. E tem limites, a Constituição está escrito ali e tal, eu até coloco ali embaixo, porque depois quem quiser ler, verificar tal, a Constituição estabelece limites para esses empréstimos. Estou falando isso, mas também a gente pode observar o seguinte, está zero o nosso quadro. Nós teríamos um limite de 9.200.000 para fazer a operação de crédito, mas nós não temos nenhuma. O município não fez nenhum financiamento, nenhum empréstimo, não obteve empréstimo com nenhum órgão, nem instituição financeira, nem governo. Então, nós não devemos nada. Mas isso é para controle. Toda essa informação que eu estou passando, que a gente passa, e todo mundo tem que fazer essa audiência pública, é para quê? A lei também fala, isso é um controle fiscal. Tá? Controle fiscal é saber se eu estou arrecadando o que eu estou gastando, se eu estou arrecadando, se eu estou devendo, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho de dívida, o que eu tenho de empréstimo, e N situações. O que eu gasto de pessoal, controle de receita e toda a despesa, não só a despesa rotineira, mas também endividamento do município, porque tudo isso tem controles separados. Se o município deve, tem um controle separado. Se o município faz garantia, tem um controle. Se o município gasta com o pessoal, tem controle. E assim, tem N controles aí que a lei de responsabilidade criou lá atrás. Por quê? Porque é o que a gente vê hoje ainda no governo federal, que eles vivem tentando inverter e entra governo, sai governo e não tem conseguido. Vocês também ouvem eles falar assim, fecha o orçamento com déficit primário. Todo ano fecha o orçamento do governo federal, vai ser 150 bi, 200 bi, 300 bi e tal. O que é isso? Tirando o pagamento de dívida, o governo fica devendo. O que ele vai receber não dá para pagar a conta. E aí, o que o governo faz? O governo federal, como ele pode, ele emite moeda, ele pode emitir dinheiro, papel. E aí é como se ele fosse fazer um empréstimo. Eu emito um título, vendo para a pessoa, estou devendo para ele. Ele me deu o dinheiro, eu devo o dinheiro para ele, porque se ele me deu o título, eu tenho que devolver o dinheiro. Então, é isso. Esses títulos do governo que a gente tanto vê falar, ele emitiu, alguém comprou o título, recebeu o dinheiro, ele está devendo para a pessoa, porque a pessoa está com um título para receber. E ele pode fazer isso, o único órgão que pode é o governo federal. Tem que ter controle disso também. Lá atrás, antes de 2000, isso era o descontrole total. Todo mundo fazia o que queria. Não podia emitir moeda, mas não tinha controle nenhum. Todo mundo devia o quanto queria, e aí a coisa subia, o cara não pagava a dívida, aí não paga funcionário para pagar dívida, e não paga dívida para pagar funcionário, e era o descontrole fiscal, vamos dizer assim. E a lei de responsabilidade veio para quê? Para mudar isso, para saber que tem regra e o município não pode dever mais do que ele arrecada, mesmo que ele deva, ele tem que ter controle da dívida. Então, pode, só que o que acontece, eu já falei em algumas ocasiões aqui também, para um município como Vista Alegre obter um financiamento é muito difícil.
nós ficamos, acho que, entre 2 a 3 anos num processo para obter um financiamento junto ao Banco do Brasil, que depois acabou não levantando o dinheiro, então não ficou devendo. Porque, nesse tempo todo, a situação financeira mudou. Porque, quando o Luiz entrou, ele já tinha o programa de governo, já tinha, vamos fazer o Distrito Industrial novo, vamos fazer, tinha lá o programa de governo, né? E aí, a intenção era fazer o que estava ali. E não tinha o dinheiro. E aí entrou com um processo para poder obter o financiamento. E ficou aproximadamente, acho que uns 2 anos e meio, para obter autorização para fazer esse financiamento junto com o banco. Essa autorização do Banco Central, autorização do Senado, autorização do Tribunal, autorização do Banco do Brasil em Brasília, autorização da Câmara para fazer, e esse processo. E aí eles analisavam a situação do município lá atrás, porque, como isso é tanto o tribunal quanto o governo federal, a gente encaminha informação mês a mês para eles, né? O Wilson também da Câmara aqui também encaminha. E eles analisavam essa situação e diziam que o município não tinha condição de pagar. Mas tinha, a gente sabia que tinha. Só que pelos olhos deles, pelo que eles estavam vendo, eles entendiam que não... Não sei se isso era normal ou não, mas não concedia em função dessas variáveis aí. E aí, então, ficou 2 anos e meio para conseguir isso. E aí conseguiu, beleza. Na época, o juro era de 2,17 ao ano, quando formalizou o processo. Mas tudo bem, tinha lá o percentual que foi contratado, que se eu não me engano era 200% desse valor, era tipo 4% ao ano o juro. Então, o juro Selic, o juro nacional era 2,17, e o banco, para fazer esse processo, cobrava o dobro, ia pagar 4 e pouco ao ano de juro. Fez o contrato bonitinho. No decorrer desses 2 anos, viu que a situação financeira foi mudando, melhorando, foi sobrando recurso, viu que ia dar para fazer com recurso próprio, não pegou o dinheiro do banco. E isso foi lá em 2019 ou 20, se eu não estiver enganado, e o juro de 2 pulou para 13,75. E 13,75 vezes 2, que era o custo do contrato, ia para 27% ao ano. Mais de 1/4 ao ano ia ser o custo do financiamento se tivesse pego. Não dava para se saber, ninguém tinha ideia de que isso ia acontecer, mas isso ia comprometer a situação do município. Porque se ele devia um montante, esse montante ia subir 10 vezes praticamente, porque de 2 ia passar para 27. Né? Então, a dívida dele ia subir 10 vezes. Como ia fazer para pagar? Então, todo esse processo, essas informações que estou mostrando, é para isso tudo. Ali na frente também vão ver, tem o controle da dívida, de quando começa, controle a cada 4 meses, o controle quando fecha o ano. Então, tem tudo isso. E município que deve tem que ter esse controle, é rigoroso. Aí tinha o período do contrato, ia ter que cumprir o período do contrato. Eu não me recordo agora o período, mas tipo assim, se formalizou para pagar em 8 anos, poderia, porque estava todo autorizado nesses órgãos, tal. O contrato teria sido assinado para o banco, mas vai entrar para outro prefeito. Tudo bem, está tudo ali, mas estaria... quando faz esses contratos, é estabelecido mês a mês o valor que vai ser pago. Então, assim, é feito um cálculo, é 8 anos, como? Não, era pagamento com previsão de, se não pagar, retém do FPM. É isso, os bancos só fazem isso. Já vem no próprio contrato isso. Se não fizer o pagamento, a gente retém do FPM. E aí, como isso é autorizado lá em Brasília, isso já fica certo. Não pagou, pumba, o Banco do Brasil manda e desconta. Então, não tem... Então, esses contratos, eles já são estabelecidos, se é em 50 parcelas, quanto vai pagar nas 50 parcelas, quando vai começar e quando vai acabar, quanto que vai ser o valor de cada parcela, já tudo calculado. Então, assim, é tudo muito rigoroso o negócio.
para saber se o município tem condição de pagar. Então, assim, eles detalham isso tudo. Ó, não, você tem, você começa hoje, você tem, ó, daqui vai lá, das 50 meses depois você consegue pagar, vai conseguir. Então tá, então nós vamos dar o dinheiro. Como? Normalmente é só para investimento. Normalmente é para investimento, ou obra, ou adquirir equipamento, mas é investimento. Para despesa rotineira, despesa comum, normalmente não autoriza. Uhum. Muito difícil conseguir alguma coisa para cobrir isso aí. Por isso a preocupação de todo mundo. Porque isso é despesa, como eu falei de receita corrente, isso é despesa corrente. É o quê? Despesa rotineira que acontece normalmente como funcionário. É uma despesa corrente, que é um funcionário. O enfermeiro, o piso da enfermagem, né? Vai pagar para um funcionário, um servidor. Normalmente é muito difícil conseguir algum empréstimo bancário para pagar isso aí. A preocupação é o quê? Se eu tenho que cumprir uma coisa, eu vou ter que cortar de outra. Da onde eu vou cortar se eu já estou enrolado? Então a preocupação era essa. E aí, aonde tem muitos casos, onde o salário é mais baixo, onde isso, aquilo, vai interferir, né? Vai dar, mas dificilmente consegue. Por isso a preocupação de todo mundo é que... E aí é outra coisa que, você vê, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, hoje agora eles estão mudando um pouco até isso lá no Congresso, mas aprovaram essa lei sem pensar nisso. O que ia causar financeiramente para cada município. Porque, não, é pouca coisa, tá bom, mas 5.600 municípios no país. Que cada um, qual a situação de cada um? Mas isso é pouco. Tudo bem, você pode ter até analisado o orçamento de cada um, mas e a situação que cada um está? Está devendo, não está? Já está tendo dinheiro para fazer, não está? A saúde, como é que funciona, a educação e tal. Então, assim, tem toda essa questão. Mas é muito difícil conseguir, porque, como o Wilson perguntou, para investimento, sim. Para outra função, outra finalidade, é muito difícil conseguir financiamento, porque não consegue, chega lá, não autoriza. Mesmo para investimento demora uma eternidade, então... Mas é isso. Então, assim... Isso tudo é para controlar todas essas... Pode falar. Pode ficar à vontade. Na verdade, é o que a gente também sempre fala lá na prefeitura, e é assim, na verdade, é a administração que assumiu. Não importa quem estiver lá administrando, vai ter que cumprir aquilo. E é isso. Por que eles já colocam isso no contrato, por exemplo, de financiamento? Não pagou, vai ser retido da receita que vai repassar. Se entrou oposição, ou quem quer que seja, falou, não vou pagar o financiamento por isso ou por aquilo, ou por achar que está errado, ou que não importa, não sei a situação, qual é o motivo, simplesmente o governo federal vai reter o que você tem que pagar e não vai te repassar. E vai repassar o dinheiro para o Banco do Brasil. Sim, exato. Até por isso tudo que eu estou passando, e vocês vão ver para frente, deixa eu só mostrar aqui, ó, olha lá, ó. Aí tem outras questões aqui, ó. Que eu falei do déficit primário do governo federal, a gente também tem que acompanhar o nosso resultado primário. O resultado primário é o quê? Tira a dívida e vê o que a gente tem de receita, o que a gente tem de despesa, a gente vai ter dinheiro para pagar as despesas. Tá? Tirando o que a gente recebe de juros e o que a gente tem que pagar de juros de dívida. Né? Se tem saldo para a gente pagar dívida. Né? Porque assim, eu tenho despesa que é fixa e tenho minha receita. Se eu tirar a despesa fixa, quanto que sobra para pagar minha dívida? Que é isso que você está me perguntando. Como é que vai fazer, como é que não vai fazer? Então, isso tudo, independente, já criaram a lei por isso. E aí eles usam a lei até para isso. Vai fazer um contrato de financiamento, coloca lá uma cláusula. Se o município não pagar, a gente desconta e pronto. O problema é seu, você não tem o dinheiro. Eu, recentemente, ouvi o município falando aí, olha,
bloquearam judicialmente a dívida que ele não pagou. E aí não pagou, entrou na justiça, bloqueou, tomou o dinheiro, pronto. O município não conseguiu pagar salário naquele mês. Dividiu o salário em 3 vezes. Ah, mas vai ficar sem pagar salário do funcionário. Você tem a dívida para pagar. Isso aí é problema teu administrar. Quem fez? Esse atual prefeito, ou o prefeito anterior, era oposição ou não era oposição? Isso para a estrutura aqui, para esse controle, para a legislação, não importa. E nem para o banco, e nem para o governo federal, eles não querem nem saber disso. Por quê? É a administração, vamos dizer assim, a Câmara Municipal, é a Câmara Municipal que assumiu, é a Prefeitura que assumiu. Quem está aqui administrando naquele momento, por isso que é tão rigoroso para obter um financiamento, um empréstimo. Porque assim, vai obter e vai ficar aqui 8 anos pagando, 10 anos pagando, tudo bem. Vamos ver se você tem controle e se você consegue pagar isso. Porque vai entrar outras pessoas nesse período de 10 anos, pode entrar uma terceira pessoa em 12 anos aí, né? 3 prefeitos e o terceiro vai estar pagando uma dívida que estava lá atrás. Mas por quê? Uma vez eu estava em São Paulo, tinha um pessoal lá do financeiro de São Bernardo do Campo, falando que o prefeito que tinha entrado obteve um financiamento, acho que no Banco Mundial, para fazer um hospital gigantesco. Sei lá, 300 milhões de reais ia custar o negócio. E eles estavam preocupados com isso. O pessoal está preocupado. Só que não tem o que fazer. Se passou por toda essa tramitação e todo mundo autorizou e verificou, porque isso é tudo verificação técnica. Vamos esquecer político, né? Pode até ser que tenha o lado político lá em Brasília, na hora de liberar o dinheiro, tal, mas é tudo técnico, porque assim, é números que são verificados e que se pode, se dá e se não dá. Se no futuro você vai pagando durante 5 anos, 10 anos, né? Então, assim, é toda essa verificação, mas o pessoal lá estava preocupado porque sabia que ia comprometer a receita do município. Porque isso eu falo sempre, como nós, pessoas físicas, vamos no banco e faz um empréstimo, nós estamos devendo. Do meu salário, eu tenho que tirar o dinheiro para a dívida e o dinheiro para gastar para as outras coisas. Se eu não tenho dívida, logicamente eu vou viver melhor. Se eu tenho dívida, eu vou perder parte do meu salário para isso. E assim é o município. Tenho dívida, parte da receita vai para pagar a conta. Depois o resto. Como? 54, o teto. Tem essa questão também. Também não analisaram essa questão do limite legal. Isso, exatamente. É isso aí. Só que o que acontece? Essa tem muita discussão, e você tem razão de questionar, porque assim, todo mundo discute isso. Todos os municípios, órgãos, tal. Se eu estou com 53,9 e vou dar o piso da enfermagem e vai me aumentar 1%, eu vou passar de 55,9 e vou passar do limite, ou 54,9, né? 53 mais 1 é 54,9, passei do limite, e aí? Mas não foi o prefeito que gerou isso. Quem gerou isso foi lá em Brasília. Aí ele vai ser penalizado por algo que não foi ele que foi culpado. A discussão toda, uma das discussões todas é essa. Entendeu? Então, assim, a lei de responsabilidade existe para não acontecer isso. Só que ainda lá em Brasília acontece. E quem gera isso, você vê, o próprio deputado, a Câmara, o Senado, né, o Congresso, aprovou no Congresso, na Câmara, esse piso e não se preocuparam com a situação. Bom, observou o que a lei fala? Porque a lei fala, olha, você pode aumentar, você pode dar reposição salarial, você pode contratar gente, você pode fazer concurso, desde que você não atinja o limite. Teoricamente, a lei, se olhar a lei vai falar assim, não, você tem que abaixar 1% para chegar para o valor de 54. Mas é uma situação difícil. Também, assim, como exemplo nosso, quando o Luiz
então não vou falar o nome do prefeito. Quando a administração do Luiz esteve aqui, entrou em 2017, nós estamos com 61, o que era 54. Tá? Ano a ano, isso foi baixando. Foi baixando. Agora nós estamos com 41 e vamos subir para 45 a previsão do ano que vem. Né? Mas chegou a 61. E aí, não tinha sido ele que tinha feito isso, só que ele entrou, o tribunal ia rejeitar as contas. Aí tivemos que fazer um trabalho, apresentar documento, justificativa, apresentou. Aí os conselheiros do tribunal entenderam que ele não tinha culpa. O que ele teve que mostrar? No primeiro ano, acho que foi de 61 para 56. Eu sei que demorou, ficou no outro para 54 e pouco, e no terceiro ano conseguiu passar para 54. Então, assim, o negócio demora, porque é uma despesa elevada e é difícil você fazer corte nisso aí. Você vai, ao invés de você contratar pessoas para trabalhar, você vai cortar? Como que a coisa vai funcionar? Pode ter coisa para cortar? Pode. Tudo pode ser ajustado, mas chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Né? Você precisa de funcionário e tudo mais. Mas é isso. E aí passou por 2 anos justificando e o tribunal aceitou a justificativa porque demonstrava que estava reduzindo. Só que não conseguia fazer num nível que chegasse para baixo do que a lei exige. E aí não foi penalizado por sorte. Porque senão rejeita as contas, toma um processo na cabeça por um negócio que ele nem fez. Ainda bem que o tribunal entendeu, lógico. Você pegou um pepino na mão, você tem que resolver, e aí? Isso demora um tempo, tal. Mas foi isso que aconteceu. Então, assim, tem tudo isso. Não foi observado isso lá em Brasília na questão do piso da enfermagem. Porque se tivesse... Primeiro teria que verificar com os municípios, fazer um trabalho para analisar a situação de cada um, para ver se tem condição ou não, ou aquilo que eles fizeram. Depois eles fizeram leis, né, e instruções, tal, que tanto a despesa, e agora o Ministério da Saúde vai repassar um recurso. Tá? Então, ele vai repassar o dinheiro. Depois de todo esse rolo, agora o Ministério da Saúde vai repassar o dinheiro. Tá? E aí, então, nem esse dinheiro, nem a despesa vai entrar nesse cálculo. Tá? Não vai somar nesse percentual aí. Mas é uma burocracia danada aí. E aí, deu problema para os 5 mil municípios do país. Entendeu? Então, assim, porque mesmo que não está no limite, os controles, o processo, como que vai informar, como que vai prestar contas, foi uma burocracia danada. Tanto é que aqui ainda não conseguiu, recebeu R$7.000 faz um mês, não sabe como é que vai fazer, se vai usar ou se vai devolver o dinheiro, de tão burocrático que é. Porque, para você ver, foi 7 mil, acho que por 4 meses ou 5 meses. Dá 1.000 e pouco por mês. Para tanta dor de cabeça, por isso. A nossa situação, eu até falei isso para o pessoal, eu falei, a nossa situação nos permite, porque o que acontece, o município, ainda assim, só informação também, apesar que não é minha área, mas os enfermeiros do município já recebem acima do teto. Os que são de Pirangi, que é do hospital de Pirangi, que presta serviços contratados, não, tem um ou outro que não recebe, por N variáveis, por causa de carga horária, por causa disso, por causa daquilo, porque o que o cara recebe, porque tem várias situações ali. Então, assim, aí tem que observar o que cada um recebe de salário, o que ele recebe, se ele recebe hora extra, se ele recebe isso, se ele recebe plantão, se ele recebe não sei o quê, para ver se entra, se não entra, para poder calcular. É muito complexo o negócio. E aí recebeu 1.000 e pouco por mês aqui, para 1 ou 2 pessoas. Então, assim, o município tem condição de pagar isso sem essa loucura toda que criaram. Porque criaram... Para você ter uma ideia, isso aí, depois de tanto rolo, criaram um sistema federal para controlar isso. E aí eles mandam informação mês a mês, presta contas, manda o nome das pessoas, manda documento, virou uma coisa horrível. Vai dar mais trabalho do que o dinheiro, para resumir a história. Porque se a gente recebe 1.000 e pouco por mês, vai ser mais trabalhoso, vai gastar mais de 1.500 para poder fazer o que... De tão burocrático que é. Tanto é que nós recebemos dinheiro, ainda não conseguiu usar, porque não sabe ainda, porque eles também fizeram assim, na correria. E primeiro não analisaram toda a situação, estabeleceram as regras, discutiu as regras para ver se funcionava. E aí, agora o povo nem sabe direito como que faz. Entendeu? Então fica esperando a orientação de Brasília, reunião aqui, reunião ali, para ver se descobre. Para quê? Para não cometer nenhum erro.
Porque faz, depois não está certo, aí vai dar problema para o prefeito por causa de 1.500 conto por mês. Entendeu? Exato, é o que a gente sempre fala. Então, assim, mas são atitudes, tem em Brasília que, assim, se tivesse observado já primeiro isso aqui, pronto, já não teria feito dessa forma, teria sido feito diferente, e se fala, não, vai ter que pagar, mas eu te repasso o dinheiro, estou aqui o dinheiro e pronto, e acabou, né? Não, mas criou uma coisa burocrática demais. Bom, mas enfim, a gente também tem que apurar se a gente tem esse superávit para pagar dívida, mas como eu falei, nós não temos dívida, nós não temos que ter esse controle. Os municípios que têm dívida têm que ter todo esse controle, o que ele recebe, o que ele gasta e quanto sobra para ele pagar essa dívida. Aí, ó, novamente, ali, ó, resultado nominal, é o controle da dívida. No vermelhinho que está ali, apesar de estar pequeno, o vermelhinho chama dívida consolidada. O que é? A dívida que o município tem. Estamos zerados. Aí eles comparam nesse quadro o que a gente tem de dívida, o que a gente tem de dinheiro e qual é a situação que está. Se eu tenho dinheiro para pagar a dívida, se eu não tenho. Então, assim, observem que está muito diferente, tá? Apesar de estar zero, ó, o verde, que ali ó, era a posição de 31 de dezembro de 2022. Nós tínhamos um saldo financeiro de 20 milhões. Tá? Dívida zero. Em agosto, nós temos um saldo financeiro de 22 milhões e 100, dívida zero. É para isso que é feito esse quadro, entendeu? Então, assim, como eu falei lá no início, ele é mais detalhado do que isso, mas isso é um resumo para a gente ter uma ideia do que é. Mas ele tem um monte de linhas, um monte de colunas lá, tal, que tem mas é basicamente isso. Eles querem saber, a cada 4 meses, se você tem dinheiro para poder pagar a dívida. Nós não temos dívida, fica zerado. O que acontece lá no final? Ó? Tem um azulzinho que chama resultado nominal. O resultado é, devo 1.000, tenho 500, significa que está me faltando 500. Devo 1.000, tenho 2.000, significa que está me sobrando 1.000. Tá? No nosso caso, a gente tinha, em 2022, 20 milhões. Tá? Não tínhamos dívida nenhuma. Em agosto, nós estamos com 22 milhões, nós crescemos o financeiro em 1 milhão e 300. O nosso financeiro, lógico que isso aí depois não é tudo isso que é disponível, como eu já falei em outras situações, tem o dinheiro no banco, mas tem conta para pagar. Isso não está lá os 22 milhões para gastar como o prefeito quiser. Né? Eu até mostrei aqui para o Narciso, o vereador, que a posição de junho, para ter uma ideia de números, a gente tinha 21 milhões em caixa e 14 e pouco para pagamento. Sobrava 6 milhões. Aqui é a mesma situação. Nós temos 22 milhões em caixa, mas temos contas para pagar. Tá? A coisa está funcionando, o distrito está sendo construído, o hospital, o medicamento e tudo mais. Então, assim, isso é o saldo financeiro no banco. Depois a gente tem que tirar as despesas que a gente tem contratada. Conta de energia, funcionário e tudo mais, vai tirando isso tudo para poder ver realmente o que sobra, que é o resultado final, que isso tudo vai sendo acompanhado a cada 4 meses, mas é para chegar lá em dezembro e saber como é que está a situação. Ó, sobrou, não sobrou, estou devendo, não estou devendo, quanto que eu paguei da dívida. Então, seria esse controle todo aí. Então, assim, nós estamos positivos, nós crescemos o nosso financeiro em 1 milhão e 300 sem ter dívida nenhuma. Aí o que eu estava falando, ó, de contas a pagar. Aqui eu tenho uma demonstração de... Você vê, nós fechamos o ano passado com 20 milhões. Tá? E ali, restos a pagar é o quê? O que a gente tinha contratado que não foi pago em 2022, mas que vai ser executado e pago no ano seguinte. Não é dívida. É o quê? O distrito construído, o encargo de previdência, medicamento que comprou, mas não entregou ainda, contas que estavam lá, mas que não foram pagas no mês de dezembro. Iam ser pagos em janeiro, fevereiro, e tem coisa rodando até agora, porque no final aqui, ó, na última coluna, 3 milhões e 148. Ainda temos que pagar 3.148. Basicamente, o que é? O distrito e mais alguma outra obra que está sendo executada, que não foi terminada ainda, então, consequentemente, não foi paga.
foi contratada lá em 2022 e vem sendo executada e paga, né? A cada parcela executada é paga, cada etapa a gente chama lá. E aí, nós viramos o ano devendo quase 8 milhões, ó, devendo, com empenhos a pagar de quase 8 milhões, 7.851. Então, nós tínhamos 20 e tínhamos para pagar 7 milhões e 850. Tinha 12. Na verdade, a gente não tinha os 20 que tinha lá, só tinha 12. E aí, a gente foi pagando, ó, pagamos 4 milhões, cancelou 625 mil que não foi executado, tá? Ou é conta de energia, ou é produto que não foi entregue, ou serviço que não foi prestado, por um motivo ou por outro, isso foi cancelando. Parece bastante, mas vai cancelando ali, um documento, outro documento, outro documento, a hora que você vê, cancelou 600 mil. Então, cancelou desse montante que estava a pagar 600 mil. Sobrou ainda, então, ó, nós pagamos 51%, cancelou quase 8%, sobrou 40%, que é os 3 milhões ainda. Na medida em que for executando essas obras que estava lá registrado o ano passado, a gente vai pagar isso aí. Pode ser que se termina o distrito agora esse ano, lá em dezembro, zera isso aí. Então, vai depender de como vai sendo executada a obra. Normalmente a obra vai 10 meses, 12 meses, 8 meses, então isso passa de um ano para o outro, que é aquilo que você falou. Era nesse ponto que eu ia chegar. Pode deixar algo para pagar para o próximo prefeito? Pode. Dívida. A dívida é um pouco diferente, mas pode, isso se tivesse mudado de mandato, poderia ser. Por quê? Porque eu tenho 20 milhões, estou lá devendo 7, 8. Estou com 12 sobrando. Aí pode. Eu posso deixar a conta para pagar desde que eu tenho dinheiro para pagar. O financiamento é um pouco diferente. Eu posso deixar o financiamento porque o financiamento é de longo prazo. E isso está no contrato, isso foi todo esse estudo feito, então tem toda essa aprovação, então pode. Isso não tem problema. Mudar de mandato. Exato. É isso aí. Essa situação aqui. Tinha 20 milhões, podia virar o mandato nessa situação? Podia. Tenho 20 milhões, tenho que pagar 8. Ia sobrar 12. O prefeito ia entrar, tinha 12 milhões que ele podia usar. Entendeu? Sim. Tem esse processo de transição aí, né? Depois que recebe lá, ganha a eleição lá em outubro e tal, alguns esperam ser diplomados, outros já têm um bom relacionamento, vai lá e olha, posso começar a verificar com o pessoal? Então acaba indo em cada setor e pegando informação de como está, entendeu? Acho até, assim, na minha opinião, né, pela experiência que eu tenho, isso deveria acontecer até antes, ó, essa situação, essas informações. O ano que vem, quem for candidato já deveria participar dessas audiências para ter ideia de como está, porque ele vai montar um plano de governo. Isso, exato. É isso, exato. Então, por isso tudo até. Porque ele pega um orçamento que foi feito para o atual prefeito, para ele executar. E ele tem o plano de governo dele. Como que eu vou falar assim, vou construir uma escola, gastar 10 milhões, se eu não sei a situação financeira do município, e ponho lá no meu plano? Mas com que dinheiro? Não, mas eu vou conseguir o dinheiro. Não existe essa história de vou conseguir. Isso. Não tinha situação crítica, mas tinha alguns pontos que tinham que ser alterados, tipo a despesa de pessoal, não tinha dívida, como eu falei. Tinha conta para pagar, tinha conta para pagar. Não tinha nada absurdo, falar assim, não, vai comprometer o município. Mas tinha coisas para ser ajustadas. E mesmo administrativamente e tal, acaba mudando, ou alterando alguma coisa. Mas financeiramente não tinha... Tanto é que ele não teve problema financeiro. Ele teve mais administrativo para reorganizar tudo, e aí, problema sim, teve nessa questão de gasto pessoal. Porque as outras questões, por exemplo, aplicar na saúde, na educação, se não aplicar, já rejeita as contas e vai tomar processo do Ministério Público. Então, se o prefeito não quer tomar processo, ele anda direito nisso aí.
O gado pessoal também, mas só que o gado pessoal extrapolou, não deu bola, então ele tinha esse problema para resolver. Esse foi um problema que ele herdou. Agora, do restante, foi mais questões administrativas e tudo mais do que financeiramente, problema financeiro. Claro que sempre tem o que fica aí, ó. Se isso fosse a virada do ano, tá bom, teria conta para pagar, precisa ver como é que foi, se vai executar a obra para fazer, mas ter o dinheiro na conta, tudo bem, beleza, o cara vai, o novo prefeito pega o negócio, mas pega a coisa equilibrada. Que também, a intenção dessa lei e disso aqui é isso. Eu estou dizendo do novo prefeito, ano que vem, quem se interessar em ser candidato, deveria fazer isso, participar disso. Porque começa a eleição em abril. Em maio, nós vamos fazer uma primeira audiência. Em maio, já começa a passar a situação do município. E aí, como eu vou fazer meu plano de governo? Com que dinheiro eu vou fazer isso? Com que dinheiro eu vou fazer aquilo? Como é que está? Como é que não está? Isso tudo aqui, a receita está acontecendo, o município não está perdendo dinheiro, porque vão ter que saber disso para poder entrar lá e ter ideia do que fazer. Mas, assim, voltando só um pouco, aí o prefeito, quando ganha a eleição, eles vão lá, começam a olhar em cada departamento, ver como é que está a situação de cada um, ver se há algum problema, se não há e tal, para saber também o que vai fazer no dia 2 de janeiro, né? Mas sempre é um processo, porque, assim, entra novas pessoas e tal, e aí, às vezes, com ideias diferentes, e aí vai mudar. Claro que tudo vai ter que seguir o formato da lei, é o que a gente sempre fala da mesma história. Tem regras para seguir, porque as leis estabelecem as regras, não, né? Mas entra lá, e aí a coisa demora um pouco para engrenar de novo, né? Mas é assim, mas é interessante que saiba, que tenha informação, até para fazer um plano de governo, né? Porque vai saber se a situação, porque se pega aqui um município devendo aí 20 milhões de reais, você vai fazer o quê com um município endividado? Você, vou construir o quê? Eu tenho que pagar a dívida, tenho que pagar a conta, tenho isso, tenho aquilo. Né? Então, assim, e tem muitos municípios na região que estão assim. E, às vezes, um prefeito entra e vai empurrando o negócio para frente. Para pagar uma dívida, faz outra, para cobrir um negócio, e vai indo. Só que chega uma hora que isso não se sustenta, né? Não, é igual a gente, pessoa. Você faz um financiamento, depois faz um segundo financiamento, depois você empresta num banco para cobrir o outro. E chega uma hora que não tem mais como. E aí isso envolve a população inteira, né? Mas é isso é um resumo do que vira o ano para a gente pagar, o que fica de pagamento para cumprir. Isso também vai acontecer o ano que vem, é a mesma história. Para o próximo prefeito de 25, é a situação que vai ficar, nós vamos estar demonstrando isso. Tem 3 milhões, mas será que vai pagar esse ano? Não vai? Vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro? A cada 4 meses vai poder ir acompanhando e vai vendo como é que está a situação, o que está acontecendo. Aí também outras informações, outro quadro aqui, o quadro de aplicação no ensino também faz parte das publicações da Lei de Responsabilidade, ela também obriga que a gente publique isso. Tá? Essas informações que eu passei até agora são informações que são publicadas a cada 2 meses. Apesar da gente fazer audiência a cada 4 meses, por quadrimestre, a cada 2 meses a gente publica lá na internet, está tudo lá no portal nosso. Tá? Nós, dentro do município, eu e o prefeito, o Felipe, secretário e tal, nós acompanhando isso, essa não tão detalhada assim, mas de outra forma, lógico, a cada semana e a cada mês. O fechamento de cada semana, o fechamento de cada mês. Para depois, só que a lei só obriga que isso seja feito a cada 2 meses. Porém, 2 meses é um tempo muito longo, né? Você olhar o negócio de junho para decidir o que está fazendo agora, ou de agosto para decidir o que vai fazer em outubro, muita coisa pode acontecer. Então, assim, e tem condição de verificar isso antes. A cada semana a gente fecha, vai lá, senta, conversa, discute, vê como é que está, vê o que dá para fazer, o que não dá, se tem o dinheiro, mas o que tem por conta para pagar. Porque, assim, a cada semana que eu fecho e vou sentar com o prefeito, a situação é outra. Então, assim, toda semana é diferente. Ou caiu a arrecadação, ou subiu, ou desceu, ou gastou mais, ou gastou menos. Então, assim, toda semana é outra. E aí fecha o mês, tal, aí o fechamento do mês, que isso já é obrigatório, a gente já tem uma ideia. Depois, a cada 2 meses, a gente tem que publicar isso tudo aí, fica tudo lá no portal do município, está tudo lá disponível isso aí já. Então, aí, um dos quadros porque tem algumas obrigações principais,
né, de toda essa execução do município. O que a Constituição prevê? Gasto mínimo no ensino, gasto mínimo na saúde e gasto máximo de pessoal. Gasto máximo de pessoal que nós falamos, não pode passar dos 54. Gasto mínimo na saúde, no mínimo 15% das receitas para a saúde, no mínimo 25% no ensino. Receitas do município, não é receita de convênio, não é receita de emenda, não é receita dele. Tá? Então, ele tem que tirar dele para gastar na saúde e no ensino. Olha lá. No ensino, 25. Como? Então, é isso que eu vou passar. Ó. Então, as receitas que entram no cálculo são 29 milhões aí desse ano, tá? Aí esse período é de janeiro a agosto já. É porque, assim, você vê que às vezes tem cálculo que é feito em 12 meses, tem cálculo que é feito só nesse ano, só no ano de 2023, no ano que a gente está. Nesse caso é de janeiro a agosto. Então, assim, a receita para calcular era 29 milhões e 400, nós teríamos que gastar 7 milhões e 300, nós empenhamos 9,5, tá? 2 milhões e pouco a mais, e, na verdade, nós gastamos realmente 7.955, nós gastamos 27,04. Então, o que era 25, nós estamos gastando 27,04, tá? Que dá ali 600 mil a mais, 2% a mais que dá 600 mil. Então, assim, o mínimo que a gente deveria gastar e o que a gente está gastando, 2% a mais, 600 mil a mais do que seria isso, que dá quase 8 milhões de reais de despesa de janeiro a agosto. Esse é o do ensino. Aí veio do Fundeb, que também tem o controle de recursos do Fundeb. Lembra lá no primeiro que eu falei, tem na receita, tem retenção de 7 milhões e meio que vai para o Fundeb. Tá? A receita, eles pegam 20% e retém. Aí a gente recebe de volta. Tá? Lá, eles calculam em 12 meses. Tá? Aqui a gente joga para o período desse ano. Mas nesse ano, em 8 meses, nós recebemos quase 4 milhões. Em 12 nós perdemos 7,5, em 8 nós recebemos 4. Então, se a gente praticamente vai dar 4 dividido por 8, dá 500 mil. 500 vezes 12, 6 milhões. Se for pela lógica aí, matemática, e pela média do que a gente está recebendo, a gente deve receber aproximadamente 6 milhões e perde 7,5. Então, primeiro a gente perde 7 milhões e meio, porque ele já retém. Quando vai repassar o dinheiro, eles já descontam, e isso vai para o Fundeb, tá? Porque o Fundeb foi criado por lei e ele é gerenciado tudo separado. Faz parte da educação, mas é o controle financeiro separado. Tá? Faz parte do ensino. Tem até uma conta bancária específica para ele. Não mistura com o dinheiro que o município gasta. Né? Então, assim, a gente vai perder aproximadamente, aí lá no final do ano a gente vai fazer esse cálculo, mas a grosso modo aí 1,5 milhão. Vai perder 1,5 milhão na receita, porque vai reter, mas não vai receber de volta. Pode ser que por menos aluno, N situações que o município às vezes não tem, então ele não recebe, porque eles fizeram várias regras de como repassar isso. Né? Município que tem isso, que tem aquilo, que tem mais alunos, que tem N variáveis lá, que o FNDE faz para devolver esse dinheiro para o município. Então, a gente está perdendo. Mas, independente disso, a gente recebe quase 4 milhões, liquidou 4,67. A gente gastou 102%, quer dizer, gastou 2% a mais do que recebeu. Ah, mas como que você gastou mais? É porque o liquidado é assim, a gente registra, que é o empenho, liquida, que fala, olha, agora está pronto para pagar, e depois vem o pagamento. Tá? Então, a gente registrou, liquidou, registrou, está pronto para pagar, mas a gente não pagou. A gente pagou só 3.653. Então, fala assim, pode falar. 2016, no caso, a marca, vocês registros do empenho, fechou o ano, mas no último dia vem a repatriação. Vem o quê? Então. Tem N situações que acontecem. Exato.
Tem N situações que acontecem. Depende... Isso, exato. Depende da situação, sim. Isso também é outra coisa impensada que o povo faz em Brasília. Vai repassar um recurso que a gente tem que gastar na educação no dia 30 de dezembro. Como que você vai gastar alguma coisa no dia 30 de dezembro do ano? Mas acontece. Eles fazem isso em Brasília. Então, assim, é tudo coisa sem pensar. Porque, assim, mas eu tenho que repassar o dinheiro. Por quê? Para poder comprovar e ter o financeiro no município e não gerar problema financeiro, então eles repassaram. Só que gera outro problema. É tudo isso. Então, assim, tem N situações para se pensar. Então, assim, repassou no dia 30, nós temos que registrar no dia 30. Não tem choro nem vela. Entrou na conta, nós temos que registrar, até porque a gente controla isso. A cada final de mês, é uma informação que não está aqui, mas a cada final de mês, nós pegamos a conta do banco, conta 1. Quanto que tem de dinheiro? 5 mil. Quanto que nós temos aqui registrado? 5 mil. Está certo. Verifica conta por conta, que chama de conciliação, tá? Para poder verificar se não está sobrando alguma coisa lá que a gente não registrou ainda. Porque é isso. Dia 30 de dezembro entrou o dinheiro, temos que registrar aqui na prefeitura, contabilizar. Exato. Então, financeiramente, ele corrige, só que cria um problema de aplicação. No nosso caso, voltando à situação do ensino, nós gastamos 600 mil a mais, e se fosse o fechamento do ano. Se o prefeito recebe 500 mil, beleza, ele está gastando 600 a mais, ainda vai gastar 100 a mais, porque 600 entrou 500, ainda sobra 100 de folga. Só que se a situação não é essa, cria um problema de aplicação. Entendeu? Então, assim, aí o prefeito vai ter que justificar, explicar, porque não vai conseguir gastar no dia 30 de dezembro 500 mil reais. É impossível isso. Mas acontece. Já aconteceu isso em um ano. Por sorte, a gente estava nessa mesma situação. Entrou o dinheiro, porque foi repatriação de petróleo, lá de roças de petróleo, aquela coisa toda, que decidiu no fim do ano, repassou o dinheiro, mas nós estava com, tipo, 600 mil, repassou 500 mil, ficamos com folga, tá bom, não tem problema. Além de entrar o dinheiro, ainda ficou bem. Mas é isso, nós temos que cumprir isso. Pessoal, ensino, saúde, e além disso o Fundeb, que é esse controle específico. Então, nós recebemos 3.970, pagamos 3.650, tá? 3.650 mais 413. Então, aliás, desculpa, isso aí foi a liquidação, que deu 4,67. Nós não pagamos os 4,67. Por quê? Porque algumas despesas, por exemplo, contribuição previdenciária, a gente só paga no dia 10 do mês seguinte. Então, fecha o mês, fechou 31 de agosto, mas nós vamos pagar a despesa só em 10 de setembro. Tá? Mas o dinheiro não dava, está faltando ali, você vê que está faltando quase 100 mil, 90 mil. Mas por quê? Porque sim, porque nós tivemos mais despesa do que dinheiro recebido. Mas como é que nós vamos fazer? No mês seguinte, isso continua, a gente entra mais dinheiro, a gente paga a conta. Isso não pode acontecer em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro, nesse Fundeb, nós só podemos gastar o que a gente recebe. E como o prefeito vai fazer isso se ele está gastando mais? Tem que tirar daí e pagar com dinheiro próprio dele. O que ele pagava aí, se ele pagava combustível, tem que tirar o combustível daí, paga com dinheiro de outra conta, registra tudo separado, para poder ficar no 0 a 0. Porque não é permitido gastar mais do que recebe. Continua. Não, isso também é outra situação que não deveria existir, na verdade, porque assim, normalmente, tá? Pra vocês saberem também a informação, aproximadamente dia 20 do mês seguinte, a gente tem que mandar todo o fechamento do mês anterior para o Tribunal de Contas. Até o dia 30, nós temos que mandar para Brasília. Então, é a rotina do mês. Mais ou menos, porque varia, porque dependendo do calendário do tribunal, dia útil e tal. Normalmente, até o dia 20 para o tribunal, dia 30 para Brasília, para o Tesouro Nacional. Então, assim, você tem que estar com tudo fechado, tem que estar toda essa parafernália já pronta para poder mandar embora, porque senão não tem como, você não consegue
Mas é isso. Então, assim, nós temos que fazer esse controle também do Fundeb, e isso, estou falando aqui de despesa de receita, mas é o dinheiro na conta do banco. Só posso gastar no Fundeb o dinheiro que entrou lá. Se eu recebi 3.976, posso gastar, no fechamento do ano, só não pode ultrapassar isso. E tem que gastar tudo, não pode nem sobrar, nem faltar. Não pode deixar na conta o dinheiro sem aplicar também. Tem um monte de regra, mas é isso. Mas aí, isso o quê? Nós estamos cumprindo os 25, que estava gastando 27, e do Fundeb nós estamos gastando 2% a mais agora. No fechamento, nós vamos ter que ficar 100%. 100% de receita e 100% de despesa. Aí, vai para a saúde o próximo. Ó. Saúde. A receita era 28 milhões, 15% daria 4 milhões e 300. Tá? 4.322. Eu estou arredondando aí para ficar mais fácil. Nós empenhamos, olha só, mínimo de 15%, 4.300. Nós empenhamos 12.700, liquidamos 10.100, 123, que ao invés de 15% é 35% da receita. Nós estamos gastando 20% a mais do que é o mínimo que a gente é obrigatório. O que é esse 20% a mais? 5.800.000. Então, assim, nós teríamos que gastar, o município, qualquer município, dependendo da receita, mas nós, 4.300.000 no mínimo, nós estamos gastando 10.100. Significa 5.800.000 a mais num período de 8 meses. Chegamos... Hã? Esse dinheiro é o dinheiro próprio, é o dinheiro... recebe, por exemplo, ICMS, FPM, o dinheiro próprio, mesmo que o município recebe, mas o dinheiro é próprio dele, não é dinheiro de convênio, não é dinheiro de emenda, não é dinheiro vinculado. É o dinheiro que ele tem possibilidade de gastar com qualquer despesa. Então, desse dinheiro que não é vinculado, tem que ir para o ensino, tem que ir para a educação, né, pessoal e tudo mais. Hã? Não. No ensino e na saúde só tem mínimo. No pessoal tem o máximo. E aí a gente está gastando 35. Mas isso, eu já até falei na audiência pública do orçamento, a cada ano isso vai crescendo. A gente gastava 30, 28, depois foi para 30, depois para 31, para 32, para 33. Agora nós estamos gastando 35. Nem era essa previsão, era um pouco menos, acho que 32, 31 no orçamento. Mas está gastando mais. E aí nós estamos falando assim, ó, 35%, porque nós recebemos 30 milhões, estamos gastando 10 só na saúde. Claro que isso envolve pessoal também, tem esse funcionário aí dentro e tal, mas falando a grosso modo de despesa, nós recebemos 30, estamos gastando 10, já foi para a saúde. Mas X foi para a educação. Então, assim, é aquela história de que sobrar recursos para fazer investimento. Aí aquele quadro lá no primeiro, lá, que assim, ó, recebeu a mais, 2.700, aí gastou, economizou 600 mil. É essa ginástica que a gente tem que estar fazendo para poder sobrar recurso, para poder investir em obra, em alguma outra coisa. E aí é aquela história. Independente de quem está administrando, isso tem que ir numa sequência, ano a ano, de um ano para outro, de um ano para outro, porque se você quer continuar e conseguir fazer alguma coisa, tentar ter excesso, conseguir recurso fora, isso, assim, tentar reduzir despesa para poder economizar e no ano seguinte começar a fazer o processo. Porque, basicamente, eu não tenho isso de cabeça, mas em 2017, quando o Luiz entrou, o primeiro ano não faz nada. O primeiro ano você só vai botando a coisa em ordem, vai vendo como é que está, vai vendo se economiza dinheiro, vê de onde está vindo o dinheiro aqui e tal, para depois, em 2018, começar a fazer alguma coisa. Então, vai ser assim em 2025, muito provavelmente. A não ser que a situação já chegue diferente. Se virar o ano lá com uma economia de 5 milhões, aí sim, o prefeito já entra com 5 milhões disponíveis. Só mandar para a Câmara, olha, precisamos fazer a creche, uma escola, ou comprar uma máquina, está aqui, ó, o dinheiro está aqui sobrando, está aqui para fazer. Tem.
O governo federal, você está dizendo? É que lá é muito mais complexo do que o município. Assim, sim. Não, então. É que normalmente, assim, eu nunca escutei falar que houve bloqueio federal. Por quê? Primeiro que ele pode fazer dívida. Se ele perde... Não, então... Sim. Sim. Ele não tem, o que acontece? Ou ele vai cortar de outro lugar, ou ele vai fazer dívida, que é o que eu estou dizendo. Ele vai fazer dívida, quanto que eu preciso repassar 5 bilhões para os municípios do piso da enfermagem, não tenho dinheiro. Ou eu vou cortar 5 bilhões, que foi o que o Bolsonaro fez no último ano do mandato, cortou dinheiro da educação, cortou dinheiro da saúde, cortou dinheiro do Ministério do Exército, do Aeronáutico, aquelas coisas, cortou um monte de universidade, de tudo. Foi cortando, até que tinha órgão que falava que não estava funcionando porque não tinha como pagar as contas. Cortou tudo e repassou o dinheiro para outra coisa. Aí ele não tinha o dinheiro? Não, ele tinha o dinheiro, porque o recurso que era para usar lá no Ministério da Saúde, ele cortou, pegou o dinheiro de lá, não vou te liberar esse dinheiro e vou repassar para o André lá. Aí, a mesma história. Mas eu não tenho como fazer isso, não quero fazer isso. Tá bom. Aí ele vai lá, faz endividamento, emite título, vende para o povo, sobe a dívida mais 5 bilhões. Ele tem essa possibilidade, né? Claro que também eles têm controle. Você vê que a gente ouve falar aí na TV que também o governo federal quer reduzir esse déficit, que é esse endividamento deles, né? Por quê? Porque ele paga as contas e paga a dívida, não sobra dinheiro, falta dinheiro. Que é isso que a gente vê. Está 150 bi negativo. Paga as contas, paga a dívida, falta 150. Ele embola. Só que o governo federal tem como empurrar isso. O município, se não tiver dinheiro, vai chegar uma hora que ele não para, ele não tem o que fazer, ele não tem de onde pegar. O governo federal, ele prorroga a dívida, entendeu? Ele mesmo criando a dívida dele. O município não tem como fazer isso. Então, é por isso que a gente vê que todo ano no orçamento do federal está com déficit primário. Está sempre, porque ele está sempre devendo e nunca diminui a dívida, está sempre faltando. Eles não fazem um corte de despesa para ajustar. Pelo menos nos últimos 8 anos, ninguém entrou lá e falou assim, nós precisamos cortar para zerar isso. Agora, o Lula está com o compromisso de fazer. Eu já vi essa semana que o povo não está com confiança, mas zerar o déficit primário tal, em 2024. O Haddad lá está falando que quer zerar o déficit, zerar essa 150 bi. Por quê? Gastar só o que arrecada. Não fazer mais dívida, e depois começar a pagar a dívida. Você vê, ele paga a dívida, na verdade, mas ele empurra a dívida. Esse é o grande problema. Ele tem mecanismo diferente do município, mais complicado, muito mais complicado, mas ele pode fazer isso. Então, assim, ele cria despesa, ele mesmo faz, ele fica devendo e está tudo certo, e o negócio vai tocando. E aí o que o Toninho perguntou, mas pode de um ano para o outro? Pode, porque ela fica tudo autorizado, o Congresso autorizou, a Câmara autorizou, todo mundo autorizou, ele não fez nada errado. Só que o governo continua devendo. Moralmente está certo? Não. Bom, vamos seguir em frente, ver se a gente termina. Aí a saúde é isso, nós estamos gastando 20% a mais do que a gente deveria, mas mesmo assim está tendo financeiro, nós estamos fazendo tal. E aí foi o que eu falei na audiência da Lua. Em decorrência desses gastos que vão aumentando, na audiência da Lua eu falei, na Lua do ano que vem, no orçamento do ano que vem, a proposta que vai vir para cá para vocês, já veio até acho que essa semana, não tem previsão de nenhum investimento, nenhuma obra a ser realizada em 2024, no orçamento. Por quê? Pegou a receita, pegou tudo que a gente tem de rotina para pagar, não sobrou dinheiro para investir. Por quê? Por conta disso aí. Um ano está gastando 30%, outro ano está gastando 32%, outro ano está gastando 35%. Está aumentando o recurso. Nós estamos falando em percentual, mas eu gastava mais 2 milhões, no outro ano estou gastando a mais 3 milhões, no outro ano 4 milhões, esse ano 5 milhões e 800. Entendeu? Então, assim, e o negócio vai aumentando.
E aí vai consumindo. Se eu gasto mais 2 milhões na saúde, me falta 2 milhões para investir. Se eu tivesse economizado aqui, eu teria 2 milhões para investir lá. E assim, e aí então a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Verificar se está tendo economia, se está sobrando recurso, se não está, para poder investir para frente. Né? E aí é sempre aquela história, está sempre um ano atrasado praticamente. Você executa um ano para ver se sobra dinheiro para fazer no outro. Então, é complicado. Mas também é o cuidado que se tem. É melhor que se faça isso do que... Vai falar assim, não, vai sobrar dinheiro para mim esse ano, vou gastar 4 milhões aí. E se não sobrar? Se não sobrar, você está devendo, está dentro d'água, começa a não pagar a conta, né? Então, assim, os cuidados que a gente tem que ter realmente, às vezes um pouco burocrático, às vezes mais demorado do que deveria ser, mas é a estrutura pública que funciona assim. Você tem que saber se vai ter realmente recurso para poder fazer. Diferente do piso da enfermagem, que ninguém quis saber se tinha recurso. Botou lá, vamos repassar, o município vai ter que pagar. Com que dinheiro? Depois de tanto brigar, não, nós vamos repassar o dinheiro. Mas se não briga, todo município ia engolir e não ia receber nada. Então, e aí compromete todos os municípios do país. Mas, enfim, é o que acontece. Aqui também, a lei de responsabilidade obriga que a gente também tenha um controle, alienação de ativos. Alienação de ativos foi o quê? A gente fez um leilão esse ano, leilão de veículos velhos, sucata, equipamento velho, cadeira, mesa, tudo que não tem mais uso para o município. Às vezes estava lá, como tinha lá um caminhão funcionando, tinha uma van funcionando, mas devido a uma van que tem 25 anos, que dá mais despesa funcionando do que parada, vamos vender esse negócio e comprar outra coisa nova, porque é isso. E eu até ia comentar no início, hoje nós estamos vivendo uma situação diferente, e aí é aquela história. Uma coisa é consequência da outra. Hoje a gente gasta muito menos em manutenção mecânica de veículo do que gastava em 2017, 2018. Por quê? Porque foi renovando a frota. E é uma renovação meio que constante, porque assim, você não pode... 5 anos é o limite máximo, não dá para deixar mais que isso. Porque a partir daí é só despesa com oficina. E, no entanto, porque normalmente o carro tem 2 a 3 anos de garantia e tal, nesse tempo não dá manutenção nenhuma, depois disso começa a dar uma manutençãozinha, depois de 5 anos aí já não tem mais condição, né? Aí é melhor vender. E é isso, tinha coisas muito velhas, ônibus muito antigos, caminhões, equipamentos, sucatas de computadores, de mesa, cadeira, lá tudo estocado, vamos dizer assim, e foi vendido. Todos essa venda desses recursos, isso é patrimônio do município. Tá? Isso está tudo registrado com as plaquinhas, como tem aqui. Né? Tem as plaquinhas. Se eu for vender uma mesa dessa porque ela quebrou, tem que dar baixa no patrimônio e ter esse controle aqui. Vendi uma mesa, R$5.000. O que eu fiz com o dinheiro? Só pode comprar outro patrimônio. Não posso pagar com de energia. Não posso gastar com combustível. Não posso pagar funcionário. Nada disso. A lei diz isso. E aí nós temos que ter um controle disso aí. Então, nós fizemos um leilão lá no início do ano. Começou ano passado, terminou em janeiro. Arrecadou 470 mil. Tá? Rendeu 27 mil até agosto. E nós gastamos 300 mil de despesa, que foi comprado outros equipamentos lá, os mais variados possíveis. Pode ser esse púlpito, pode ser cadeira, mesa, carro, né? Pode ser qualquer coisa, ambulância, equipamento hospitalar, da educação, até da ar-condicionado para a prefeitura, desde que seja equipamento e vai ser colocada a plaquinha lá, que vai estar identificando. Então, nós gastamos 300 mil até agosto. De janeiro a agosto, gastamos 300. Ainda falta gastar 196. Está lá na conta, separadinho, e aí a cada quadrimestre a gente vai controlando isso aí para saber o que tem, porque o tribunal depois acompanha isso. Você recebeu os 470 mil, cadê a lista do que você comprou? Então, assim, tem que estar tudo bonitinho, e a lei já obriga isso, então por isso que é feito isso aí. Para ter essa informação. Se vendeu, onde foi o dinheiro? Mas para isso. Outro relatório, mas que a gente não tem informação, lá não foi firmado, parceria público-privada. Essas coisas que prefeitura grande, prefeitura de São Paulo faz, outras mais, Campinas talvez, Guarulhos,
parceria público-privada para cuidar do Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo. Então, é uma empresa que vai administrar o parque, paga para a prefeitura e ele não é dono, mas ele tem a concessão para tomar conta e administrar aquilo. O município de Vista Alegre não fez isso e nem município pequeno não tem nem condição de fazer. Mas como a lei prevê essa possibilidade, e agora, recentemente, muitos municípios grandes começaram a fazer isso, né, porque não dá conta de cuidar com a agilidade que uma empresa dá. Então, assim, parques, principalmente, a Prefeitura de São Paulo está fazendo isso, está fazendo até com a iluminação pública. Então, é feita essa parceria público-privada e uma empresa privada vai lá e toma conta daquilo lá. E é responsável lá por 30 anos administrar aquele negócio. Lógico que ela vai ganhar dinheiro em cima daquilo, porque é um negócio para ela, mas o poder público não tem mais que ter despesa com aquilo. Ele não administra mais. Se eu tenho, vamos imaginar assim, eu faço uma parceria público-privada e vai para o centro de lazer. Tá bom, a empresa assume o centro de lazer, o município não tem mais despesa com isso, não tem que manter, não tem. Lógico que tem todas umas regras, né? Tem que manter, tem que reformar, tem que ampliar, tem que isso, tem que aquilo. Aí a empresa toma conta, o município não tem mais despesa com aquilo lá. Ah, gastava 100 mil por ano. Tá bom, 100 mil vamos gastar em outra coisa. É essa a intenção. Não temos nada, então só coloca aqui o relatório para dizer que não tem. Aí, aquilo que eu já falei lá, no início, esse é um demonstrativo que está vindo. Eu não peguei, porque ficaria muito grande aqui para pôr desde 2017, mas eu peguei de 2020 a 2023. Gasto de pessoal, que é um dos itens essenciais para a gente controlar, que é o que é controlado. O executivo só, né? Porque o legislativo tem o controle próprio. No executivo, olha lá, desde 2020, a gente gastava 51% da receita com pessoal. 2021, baixou para 42%. 2022, para 40,23%. Em 2023, subiu um pouquinho e foi para 41,23%, que é hoje. É aquele limite de 54%, que é o máximo. Então, assim, lá em 2020, nós estávamos quase perto do limite lá. 54, nós estávamos 51,30. Mas lá atrás, em 2017, nós chegamos a 61. E isso veio caindo ano a ano. Então, por quê? Quanto mais se gasta aqui, mais se deixa de fazer em outras coisas. Mais deixa de gastar na educação, mais tudo bem que precisa do funcionário na saúde, precisa do funcionário na educação, precisa do funcionário lá na prefeitura, né? Tem que ter. Mas é que, para não ter controle excessivo, eles estabeleceram um limite. Que antigamente chegava órgão que gastava 80% do orçamento com o pessoal. Enchia de gente e o resto ficava a Deus dará. Mas dava emprego para todo mundo. Exato. E estava tudo certo. Então, assim, são para a gente ver a situação aí desses últimos 4 anos. Aí aqui, é a mesma informação, só que só desse ano. As receitas desse ano, o valor que a gente gastou, tal, e os limites, porque além desse limite de 54, nós temos um limite que é 51,30, tá? Que é, quando a gente atingir 51,30, a gente não pode contratar, não pode fazer despesa, não pode crescer despesa. Então, a lei estabeleceu isso. Você pode chegar a 54, só que de 51,30 para cima, você não pode mais ter aumento de despesa. Então, já te barra, você já não vai crescer mais. Então, é isso. E ainda tem um outro limite aí, que não está aqui, mas tem um outro limite de 48,60. Esse 48,60, quando atinge 48,60, o tribunal começa a alertar o município. Então, atingiu 48,60 no percentual, o tribunal já fala, olha, você já atingiu o teu limite inicial. Chega a 51,30, ele vai verificar que você não pode gastar mais. Já chegou no teto. Você vai poder continuar ali, mas você não pode contratar, você não pode pagar hora extra, você não pode ter crescimento de despesa. Você vai poder só manter o que você tem, a estrutura funcionando, que aí vai variar entre 51, eles estabeleceram entre 51,30 e 54, para não ter problema para o prefeito, claro. Aí volta novamente, é mais um relatório, porque tem alguns até parece repetido, controle da dívida de novo, tá? Que seriam os limites que a dívida do município. Aí tem aí receita, o limite, aí a dívida nossa, zero, que é aquele zerinho que não tem nem... Tá? E o restante é o saldo financeiro, que era os 22 milhões que eu falei lá atrás. Também é outro relatório de controle de dívida. Esse aqui também
normalmente município também é muito difícil fazer, mesmo os municípios grandes, que é conceder garantia. Quando o município tem um outro órgão, tem um serviço de água, então o serviço de água vai fazer um empréstimo no banco, e o município é o garantidor dessa dívida. Então, quanto ele pode dar de garantia dele para garantir esse serviço de água? Né? Tipo, o Jaboticabal tem o serviço de água. A prefeitura pode garantir o empréstimo do serviço de água. Aí tem os limites. Nós não temos essa situação. Nossa situação é zero, então, mas tem limite. Isso tudo, limite do Senado Federal, limite da lei de responsabilidade, tudo para controlar isso que eu disse lá atrás. Controle fiscal. Tem que ter esse controle do que eu estou recebendo, o que eu estou gastando, o que eu estou devendo, se está sobrando, se está faltando e como eu vou pagar essa conta toda. No nosso caso é sempre mais tranquilo, porque a gente, como não tem endividamento, não tem garantia, não tem uma porção de coisa, a gente tem que apresentar, mas não tem informação. Mesma história que eu já falei lá atrás, operações de crédito que é empréstimo bancário. Também a segunda coluninha está zero lá. Não tem, também a mesma história. Tem ali o limite do Senado, o limite de alerta, o limite da lei de responsabilidade, a receita que seria para o cálculo. Nós não temos operação nenhuma. Operação que a gente levantou o dinheiro, não deve, está zeradinho ali também, só para informação. E aí é o resumo final, que seria, disso tudo que a gente analisou, isso seria o resumo. Despesa com pessoal, dívida, garantia e operação de crédito. Então, seria esses 4 tópicos aí. Para resumir isso tudo, eles criaram um resumo simplificado, né, que é o que está chamando aí até, que é quanto é o gasto de pessoal, quanto eu tenho de dívida, para ver tudo num quadro só. Aqui dá para ver a situação do município. Ó, pessoal, 41%, tá beleza, dívida 0, garantia 0, operação de crédito 0. Se tivesse valor aqui, lá atrás já teria que ter todos os controles, toda a informação, e saber como é que está pagando, como é que não está, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Então, no nosso caso, sempre está tranquilo aí. E aí, encerramos, só coloco aqui, depois também estava todo mundo a ver, vai estar disponível isso tudo lá no site da Prefeitura, no portal da Transparência, tem tudo lá, as informações, essas informações e as detalhadas, os relatórios detalhados que chegou nisso tudo aí e tal. Então, agora é ver isso aí, esperar o próximo para fazer outra audiência e mostrar, ver como é que está a situação. Pelo menos agora estamos tranquilos. Obrigado vocês de terem vindo. Até a próxima.